Olá, meus amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações. É uma alegria para todos nós podermos hoje estar reunidos pela Sociedade Espírita Maria de Nazaré, em Curvelo, no interior de Minas Gerais, para podermos refletir em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. É muito bom quando nós reservamos o nosso tempo para podermos buscar as coisas do Espírito. Que nessa noite nós possamos receber a semente do Evangelho em nossos corações, para que ela possa aos poucos desenvolver-se, florescendo e frutificando para todos aqueles que estão ao nosso derredor. Para nós iniciarmos as nossas reflexões essa noite, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, buscando a presença de Maria, a Mãe de Jesus e Mãe Nossa, benfeitora espiritual dessa instituição, que hoje nos convida a realizar este trabalho. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor sempre é convosco. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz a manjedoura, as dores além da cruz. Ó Senhora, tu que abriste o seu ventre para trazer à terra este Espírito grandioso que veio nos trazer a luz do amor. Nós te agradecemos as bênçãos, as oportunidades, rogando que o teu manto divino recaia sobre os nossos corações, fortalecendo as nossas mentes e auxiliando-nos para que nós possamos compreender um pouco mais a mensagem do teu Filho amado, que possamos dar os testemunho no nosso dia a dia, já que somos aqueles que buscamos seguir os seus passos. Muito obrigado, Senhora, por essa noite, por essa oportunidade, e ser conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. As nossas reflexões de hoje, elas vão em torno de uma mensagem que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos pedir a licença aos nossos internautas para que nós possamos lê-la, para não perdermos o seu conteúdo, para nós podermos entender o raciocínio do benfeitor espiritual e, a partir daí, entretecer os nossos singelos comentários. O capítulo é o 71 e a mensagem intitulada Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação.
Aprendamos para esclarecer. Entesouremos para ajudar. Engrandeçamo-nos para proteger. Eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guarda a bênção recebida para si. Somente o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação do serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? É uma mensagem bem profunda, onde o benfeitor espiritual Emmanuel, ele nos convida a aproveitar as oportunidades que estão ao nosso derredor, principalmente para descobrirmos os sentimentos latentes dentro do nosso ser e desenvolvermos este sentimento maior, que é do amor. Para nós podermos refletir em torno dessa mensagem, a primeira análise que nós queríamos fazer foi do versículo que Emmanuel escolheu para escrever essa mensagem, da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, em que ele diz: eu amo a Deus e aborreço ao meu irmão, por isso sou mentiroso. Quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Essa é uma reflexão muito interessante de nós fazermos. Como é que poderemos amar o Criador sem amar a criatura? Sem amar aquilo que Ele construiu, aquilo que Ele fabricou, que Ele arquitetou. Há uma mensagem, também psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que se encontra no livro Contos e Apólogos, que nós queríamos compartilhar. Logo depois da morte de Jesus, a sua ressurreição, no dia de Pentecostes, quando ele ascende aos céus e conclama os seus seguidores a realizarem o trabalho da divulgação da Boa Nova, Simão Pedro, o apóstolo mais velho, devido à idade, devido às complicações de saúde, ele decide ficar ali em Jerusalém.
E na estrada de Jope, ele constrói a primeira instituição cristã da história da humanidade, que é a Casa do Caminho. Era um imenso telheiro, uma casa onde reunia necessitados de toda sorte. Então os doentes desiludidos, eles vinham rogar esperança. Os velhinhos sem consolo suplicavam abrigo. As mulheres, muitas vezes mães desgastadas, vinham buscar o alento para os seus filhinhos, muitas vezes doentes. Os alienados mentais desejavam recobrar a lucidez. Os que tinham fome queriam buscar o alimento. E numa sala muito pequenina, Simão Pedro, juntamente com outros colaboradores, sempre buscava atender a todos. No entanto, naquele dia em especial, talvez por causa do cansaço, das desilusões, ou mesmo das perseguições empreendidas contra os seguidores de Jesus, Simão Pedro demonstrava uma certa fadiga e também irritação, um certo mau humor, aqueles dias que nós acordamos com o pé esquerdo. E assentado em um banquinho de madeira, dentro da instituição, ele começou a apontar as pessoas que estavam em torno. E para surpresa de todos que estavam ali reunidos, de repente, ele disse: "Vejam, observa aquele homem que vem lá de braços secos e distendidos. Aquele é Roboão. Ele espancou a sua própria mãe em uma noite que estava embriagado. Não é justo que agora ele sofra as consequências? Pois saia daqui, pois não vamos ajudá-lo." E Roboão, o enfermo, de cabeça baixa, um tanto quanto desconcertado com aquela situação, afastou-se. De repente, o apóstolo mais velho de Jesus apontou uma feridenta mulher que se arrastava e buscava-o naquele instante. E ele então diz: "Que procuras, infeliz? Gozaste do orgulho, da crueldade durante longos anos. Eu ouvi-te várias vezes o riso à frente dos escravos que agonizavam, que eram espancados até a morte. Fora daqui." E a mulher, tão necessitada e aflita, chorosa, também se afastou. Em seguida, eis que Simão Pedro bradou para um velho paralítico que implorava socorro. E ele então disse: "Não te envergonhas de comparecer ao pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas, dos mendigos, dos necessitados? Trazes as suas arcas, transbordando de ouro, mas também de lágrimas e maldições. O pranto das tuas vítimas é grilhão nos teus pés." E durante algum tempo, Simão foi apontando um que outro que estava ali dentro do pequeno salão, quando de repente ele percebeu que era a hora de pregar, de levar a mensagem do amor, a mensagem da caridade, falar sobre Jesus e falar sobre a divindade. E pregou aquelas pessoas, comentou a respeito do Evangelho. E quando a tardezinha caiu, depois de distribuir o alimento, ainda um pouco irritadiço, comentando e apontando outras mazelas humanas, a noite chegou e ele já se preparava para o descanso, quando o modesto viajante penetrou a casa do caminho. Ali agora estava apenas o velho pescador. Recém-chegado, silencioso, o homem que adentrou aproximou-se,
tocou docemente no braço de Simão, que assustou-se, e o conturbado apóstolo foi bradando: mas quem és tu que chegas a essas horas? Quando o dia de trabalho já terminou, tu pensas que nós estamos aqui ao dispor de todos? O desconhecido permaneceu em silêncio e então Simão Pedro continuou: mas já que estás aqui, digas logo o que quer. Pedes, e se puder te ajudarei. Então, enquanto Simão Pedro estava exasperado, falando ao desconhecido, de repente, o apóstolo olhou de relance para aquele homem e notou que os pulsos dele estavam marcados por feridas vivas. Quando olhou os pés descalços, o homem também estava com a marca dos cravos. Então Simão Pedro disse: mas és tu, Senhor, que aqui estás. Que pretendes o teu servo? E naquele momento, o necessitado se transfigurou aos olhos de Simão Pedro. O apóstolo ajoelhou-se chorando e então Jesus lhe disse: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para poder socorrer as almas puras. Viemos para buscar os doentes. Eu venho rogar-te a caridade do silêncio. Quando não puderes auxiliar, silencia. E naquele instante, Simão Pedro aprendeu a grande lição da sua vida. Silenciar diante de algumas situações para poder mais auxiliar, ao invés de trazer palavras amargas que podem trazer desgostos, pode trazer sofrimentos e aflições. Essa história, ela vai aclarar a nossa mente em relação às ponderações de João, quando diz que nós não podemos amar a Deus se não amarmos ao nosso próximo, aquele a quem vemos. Nosso mestre por excelência, Jesus, ele já havia dito isso, quando resumiu todas as leis e todos os profetas em 2 únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque nessa proposta triangular, nós temos na base do triângulo o amor a nós mesmos e o amor ao nosso próximo. E no topo do triângulo, nós temos o amor a Deus. Então, a base do amor à divindade está no amor a nós mesmos e o amor ao nosso próximo. Quem não se ama, não ama ninguém. Terá paixões, terá interesses pessoais, mas não conseguirá buscar os recursos para poder despertar o sentimento em relação a outras pessoas. É preciso nós desenvolvermos o auto-amor, que é muito confundido com o egoísmo, e são 2 sentimentos contrários. O auto-amor é quando nós escolhemos o melhor para nós. O egoísmo é quando nós desejamos tudo para nós mesmos, esquecendo daqueles que estão ao nosso derredor. Mas quando nós passamos a nos amar verdadeiramente, nós começamos então a distribuir este sentimento àqueles que estão ao nosso derredor. E a sabedoria divina nos colocou perante os nossos familiares, os nossos consanguíneos, onde vamos despertando este sentimento pouco a pouco nas nossas relações diárias, para depois podermos então desenvolver para com aquelas pessoas que nós não conhecemos, aquelas com as quais relacionamos por algum tempo, até um dia podermos descobrir aquilo que a espiritualidade chama de o amor universal.
Amar as criaturas sem distinção. É um processo de evolução. Mas, quando nós conseguimos amar a nós mesmos e amar o nosso próximo, nós verticalizamos esse amor para Deus, que é o nosso Pai. Porque amar a um pai significa obedecê-lo. Amar a um pai significa honrá-lo, respeitá-lo. E para nós honrarmos a Deus, respeitarmos a Deus, obedecermos a Deus, é preciso cumprir com as suas leis. Essas que foram estabelecidas na nossa consciência e que os grandes mestres, entre eles Jesus, nos traz o roteiro seguro para a nossa iluminação. É preciso nos esforçar por desenvolver este sentimento nobre, puro, que é tão mal vivenciado no nosso dia a dia. Que muito embora o amor seja um sentimento que foi descrito pelos poetas, foi cantado pelos músicos, foi perquirido muitas vezes pelos filósofos, todos tentando definir o que é o amor não se define, o amor se sente. É esse sentimento, essa virtude que nós vamos aos poucos desenvolvendo, lapidando dentro do nosso ser. Maria Teresa de Calcutá, pequenina grande freira, ela chegou um dia a afirmar que não é necessário nós realizarmos grandes coisas, bastam pequeninas com muito amor. O que ratifica o que Paulo de Tarso já nos ensinava, quando também afirmava que para ser fiel no muito, primeiro é preciso ser fiel no pouco. Degrau a degrau que vamos subir. Emmanuel, quando ele vai comentar então nessa mensagem 71 do livro Fonte Viva, aproveita esse versículo que nós estamos estudando, e é claro que aqui não teremos tempo para dissecar a mensagem, mas gostaríamos que cada um dos nossos internautas pudesse ler oportunamente para tirar as próprias conclusões. Nós queríamos trazer alguns apontamentos, pensar algumas dessas frases que nós julgamos de grande importância para o entendimento do versículo. Então Emmanuel diz assim, que a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expressão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relação e de ação. A nossa vida é uma eterna escola. A todo instante, a todo momento, a cada minuto, nós estamos tendo oportunidades de podermos refletir e de aproveitar também as circunstâncias que estão ao nosso derredor. A vida vai nos dando recursos para nós alcançarmos a nossa evolução. E uma oportunidade que bate à nossa porta e não é bem aproveitada, ela não volta jamais. Nós podemos ter outras oportunidades iguais àquela, mas aquela que nós perdemos, ela se foi. Ela não foi aproveitada. Vamos dar um exemplo corriqueiro. Se hoje à porta da nossa casa alguém bate pedindo um prato de comida e nós dizemos que não temos, se nós não auxiliamos por N fatores, aqui não vem o caso o porquê, vamos trazer o exemplo do não aproveitamento. Não oferecemos, mesmo que aquela pessoa ela volte no dia seguinte pedindo um prato de comida, mas o dia anterior foi oportunidade perdida, que nós de alguma forma não soubemos aproveitar. Então assim são todas as circunstâncias da nossa vida. E é claro que uma oportunidade perdida, ela muitas vezes nos é cobrada.
não por Deus, pela nossa própria consciência, por aquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos. Então, a necessidade da vigilância e da oração, para nós conseguirmos aproveitar o máximo possível as oportunidades. Na série do Espírito André Luiz, quando um espírito consegue aproveitar todas as oportunidades da sua existência, ele é chamado um completista, ou seja, aproveitou tudo, cada instante da sua existência. É preciso que nós, aos poucos, vamos realizando este trabalho para irmos ao encontro da divindade, porque este é o processo de crescimento na nossa vida. Mas o benfeitor, na mensagem, ele segue dizendo que nós precisamos aprender para esclarecer. Não há como esclarecermos uma pessoa sem termos conhecimento, porque do contrário seremos pseudo-sábios, aqueles que queremos entender e saber de tudo e na verdade não sabemos nada. Quando nós buscamos o conhecimento por meio do estudo, nós abrimos campo para auxílio. Tanto o auxílio a nós mesmos, porque o conhecimento é base para nós podermos seguir adiante, como também esclarecer aqueles que estão ao nosso derredor. Entesouremos para poder ajudar. Procuremos angariar para a nossa vida qualidades, virtudes. Busquemos aumentar o nosso cabedal de sentimentos para poder distribuí-los, para poder ajudar. Só se pode oferecer aquilo que se tem, meus amigos. Se nós não temos nada, como podemos oferecer? É preciso, então, entesourar, angariar esses recursos com nosso esforço, com nosso trabalho, e isso se dá de maneira paulatina, não é de um dia para outro. Engrandeçamo-nos para poder proteger. É tão interessante as palavras que Emmanuel utiliza. Engrandeçamo-nos para poder proteger. O que é nos engrandecer? Talvez essa palavra utilizada no outro contexto, ela tenha um sentido negativo, pejorativo, orgulhoso, o indivíduo se engrandecer. Mas esse engrandecimento que Emmanuel se refere é nós podermos construir um patamar, construirmos um muro para nos proteger. E esse muro ele é construído a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Porque quando nós modificamos o nosso patamar, quando nós elevamos a nossa vibração, o que acontece? Nós nos protegemos. Nos protegemos daqueles que estão ao nosso derredor, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque a nossa vida é um processo de sintonia e de afinidade, onde nós vamos criando essas vinculações, positivas ou negativas, a partir dos nossos direcionamentos. Ou seja, se nós mantemos o nosso padrão vibracional baixo, nós vamos então nos envolver com espíritos que são da mesma talha. Mas se nós elevamos o nosso pensamento, nós criamos um circuito de proteção, porque nos vinculamos com benfeitores, com espíritos que nos querem bem. Há uma das obras do livro da série de André Luiz, Salvo Engano no Mundo Maior, que conta que, em certa ocasião, no Rio de Janeiro, começou a cair uma tromba d'água, uma chuva muito intermitente, e André Luiz estava pelas ruas do Rio de Janeiro, e ele notou, em espírito, e ele notou
que os encarnados corriam para um lado e para o outro. Alguns tinham sombrinha, guarda-chuva, outros não, para poder se esconder. Mas ele percebeu que muitos espíritos também corriam com medo da chuva para poder se esconder. E ele notou que havia uma casa ali naquela rua que estava muito iluminada. Naquele dia que se fechou, cinzento, de chuva, de trovoadas, aquela casa brilhava como se fosse um sol. E muitos espíritos correram em direção àquela casa para poder se abrigar da chuva, mas eles não conseguiam entrar. Então, André Luiz perguntou aos benfeitores por que aqueles espíritos não conseguiam entrar, e eles disseram que aquela casa possuía uma proteção. Engrandeceu-se, criou ao seu entorno um circuito de proteção, porque realizavam o culto no lar, porque puderam criar a ambiência necessária para que os benfeitores pudessem agir e trabalhar, permitindo a entrada somente de espíritos que tinham alguma vinculação, que tinham alguma necessidade junto daquela família. Então isso também se dá no campo individual, a nossa mente, quando nós criamos ao nosso entorno essa barreira espiritual por meio do nosso engrandecimento. Eduquemo-nos para servir. Precisamos nos educar primeiramente. No nosso dia a dia é muito comum nós querermos educar os outros. É óbvio que o trabalho dos pais é de educar os filhos. É a tarefa primacial do pai e da mãe. Mas a partir do momento em que essa criança cresce, se torna adulta, nós não temos mais e nem devemos controlar a vida daqueles que estão ao nosso entorno. Precisamos nos educar. Maria Montessori, a grande pedagoga italiana, ela dizia: querem filhos bem educados, eduquemos primeiramente os pais. Então realizemos primeiro o trabalho conosco mesmo, para depois realizarmos com aqueles que estão ao nosso derredor. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre para mais além. Todas as vezes que nós nos esforçamos por fazer aquilo que está ao nosso alcance, que nós nos esforçamos para fazer o bem, multiplica-se em nós as potencialidades. Quando Jesus estava diante de uma multidão que tinha fome, ele perguntou aos apóstolos: que tendes? E eles ofereceram 5 pães e 2 peixes. Jesus simbolicamente multiplicou, alimentando aquela multidão. Porque ele multiplica aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, para podermos levar àqueles que estão ao nosso derredor. Então, a mensagem, conforme nós vamos percebendo, à medida que vamos analisando cada parágrafo, é um convite ao aproveitamento de tudo que está ao nosso derredor. Nós estamos vivendo agora este momento tão difícil no nosso planeta, porque não é um processo somente aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, onde nós precisamos aproveitar. E aproveitar não é tirar vantagem em cima dos outros. Aproveitar é nós realizarmos tudo aquilo que for possível para aprendizado, para crescimento, retirarmos da experiência o lado positivo, ao invés de nos apegarmos somente àquilo que é negativo. Diz também o benfeitor espiritual Emmanuel que, guardando a bênção recebida para nós somente, o espírito, muitas vezes nós nos adornamos, mas espalhando a riqueza de que somos portador, crescemos constantemente. O convite de nós sabermos distribuir
tudo aquilo que é acumulado, que não se distribui, fica estagnado. Conhecimento é para ser distribuído. Recursos materiais é para ser bem administrado, distribuindo muitas vezes para aqueles que estão ao nosso derredor. E distribuir não é sair dando à torta e direito, sair distribuindo sem ter critérios. Distribuir é nós podermos utilizar da melhor maneira, para que tenhamos o conforto, o bem-estar e auxilie também o outro. Em torno das riquezas, o Livro dos Espíritos nos é bem claro quando Kardec pergunta se a solução que há para terminar toda a pobreza da terra é dividirmos de forma equânime todo o dinheiro que existe. E os benfeitores dizem que não. Porque se nós fizéssemos isso, se nós pegássemos todo o dinheiro da terra hoje e distribuíssemos de forma equânime, todos estivessem recebendo o mesmo valor, todos os moradores da terra, daí a alguns minutos haveria diferença de novo. Porque tem o que gasta mais, tem o que sabe guardar, tem o que sabe multiplicar. E daí a pouco as desigualdades estariam presentes. Porque o problema não é a desigualdade, o problema é como nós lidamos com a desigualdade. Mas esse capítulo, que nós estamos estudando, aproveita, nesse parágrafo especificamente, Emmanuel fala de algo que nos chama bastante atenção. Quando nós espalhamos a riqueza de que somos portadores, nós crescemos constantemente. Isso se multiplica dentro de nós, quando é bem utilizado. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, ela diz que o amor é o único sentimento que quanto mais ele é ofertado, mais ele se multiplica. É o único sentimento que se multiplica dentro de nós. E é uma verdade. Quando nós estudamos o Evangelho, todos nós nos recordamos da parábola dos talentos, que é um convite de Jesus para que nós possamos multiplicar as nossas potencialidades, multiplicarmos aquilo que nos foi conferido pela divindade como uma tarefa, como uma missão. Se recebemos 5, entreguemos 10. Se recebemos 2, entreguemos 4. Se recebemos um talento que seja, não terremos, mas possamos também multiplicá-lo na nossa vida. E essa multiplicação, ela se faz com trabalho. Não colocar a candeia debaixo do alqueire, mas colocar sobre ele. Porque a candeia, a iluminação, quando ela é colocada sobre a mesa, ela tem um alcance muito maior. Se nós escondermos debaixo da mesa, ela também ilumina, mas fica mais circunscrita. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós ficamos colocando os nossos recursos, as nossas qualidades, as nossas virtudes embaixo da mesa, ao invés de poder demonstrar para o mundo, não em ostentação, mas em atitudes do bem, exemplificando que é possível nós colocarmos em prática os ensinamentos que tanto temos aprendido por meio do Evangelho à luz da doutrina espírita. A vida em sociedade é uma grande oportunidade, onde nós precisamos aproveitar todas essas situações que vão sucedendo, porque nós somos seres gregários. O ser humano não vive sozinho. Nós não somos autossuficientes, meus amigos. Nós precisamos das pessoas para podermos ter uma vida tranquila, uma vida em harmonia. Por mais que nós tenhamos conhecimento, nós conhecemos tudo.
E é nessa troca de experiências, onde um sabe sobre um determinado assunto, outro sabe sobre outro, nós vamos trocando e vamos então fortalecendo, vamos crescendo juntos. Então a sabedoria divina, ela nos coloca para podermos auxiliar e também progredir, aproveitando. Então a palavra aproveita, ela está muito presente nessa mensagem e no contexto da nossa vida. É o convite da espiritualidade a nós realmente aproveitarmos tudo que está ao nosso derredor. Mesmo as situações aparentemente difíceis, que aparentemente não nos trazem coisas positivas, mas tudo aos dois lados da moeda. E nós não podemos nos apegar somente ao que é ruim, mas percebermos também tantas coisas boas que estão ao nosso derredor. Na prestação de serviço aos nossos semelhantes, diz Emmanuel, devemos incorporar ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, ligar-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, da virtude da arte, viver no progresso, na santificação, com a experiência individual e coletiva que se alarga e se aperfeiçoa. Ao ajudar alguém, meus amigos, nós precisamos também nos ajudar e nos entregar, doarmos-nos ao outro. Porque é muito fácil nós distribuirmos coisas materiais. Nós distribuirmos pão a quem tem fome, remédio a quem está doente, roupa a quem está nu. Além do que, isso é o nosso dever. Mas quão difícil é nós nos doarmos, nós nos oferecermos, dar o nosso ouvido, dar a nossa atenção, a nossa palavra amiga. Neste mundo do corre-corre, este mundo do imediatismo, nós não temos tempo para o outro, a não ser quando é para atender aos nossos interesses. E quando nós auxiliamos, quando nós praticamos a verdadeira caridade, no final nós percebemos que os maiores beneficiados somos nós mesmos. Não nos iludamos. Quando nós ajudamos uma pessoa, nós acharmos que ajudamos muito aquela pessoa, na verdade, somos nós que estamos mais necessitados. Somos nós que estamos tendo a oportunidade de servir, de poder encher o nosso coração de paz, com a consciência tranquila do dever cumprido. Certa ocasião, estando no Vale do Jequitinhonha, essa região muito cara ao nosso coração, da qual Curvelo está bem perto, nós tivemos a oportunidade de escutar o benfeitor espiritual Palminha, através do nosso companheiro Levi, da cidade de Turmalina, trazer uma mensagem que enche o nosso coração de paz, dizendo-nos que nós, os trabalhadores cristãos, temos um salário. Quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos a verdadeira caridade, nós temos um salário. E este salário é o da alegria. O salário de termos a sensação do bem-estar, do dever cumprido. Fizemos o que era certo na hora exata. É tão bom, meus amigos, quando um professor vê os seus alunos progredindo, o professor primário, pega aquelas crianças que não sabem ler e escrever, ensina-lhes o beabá, e depois vem aquelas crianças progredindo, mais tarde tornando-se homens e mulheres de bem. Um médico que trata de um paciente, vê melhorando, soerguendo-se,
Temos acompanhado pelas redes sociais, pela mídia televisiva, esses nossos profissionais da linha de frente. A alegria quando um paciente sai curado, os aplausos. Isso é o pagamento, muito mais do que o salário. Não estamos dizendo que os recursos materiais não são importantes, que o recurso financeiro ele não é importante na nossa vida. O que nós estamos querendo demonstrar é que além de tudo isso, por detrás de tudo isso, há a condição emocional, espiritual, que sempre está a nos direcionar. Então, um escultor que pega aquela pedra bruta, começa a trabalhar, a lapidar, quando ele vê o fruto, fica admirado e traz admiração para todos. Um pai que vê o seu filho formado numa boa educação moral, escolhendo caminhos do bem. Quanta gratidão, quanta alegria. Um evangelizador que realiza um trabalho de consciência, que semeia a boa semente para as crianças, para o público adulto, por meio de palestras, e vê mais tarde transformando pessoas, auxiliando corações. Isto é o salário. Isto é a retribuição de um trabalho realizado com amor. Então, a recompensa de um trabalho realizado com seriedade é a alegria de podermos ver os resultados que estão ao nosso derredor. Então, a mensagem de Emmanuel é um convite ao despertamento do amor incondicional, que dá sem esperar recompensa. Jesus já nos havia ensinado isso quando disse que deveríamos dar com a mão esquerda sem que a direita visse. Aqueles que esperamos o aplauso dos homens, as condecorações, as honrarias, já recebemos a nossa recompensa. Mas aqueles que trabalhamos no anonimato, no silêncio, eis que seremos recompensados na intimidade do nosso ser. Dai de graça o que de graça recebermos. Valorizemos então a nossa caminhada, aqueles que estão conosco na estrada. Nós sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a receber e também doar. Até um ditado que diz que ninguém é tão rico que não tenha nada a doar e não tenha nada a receber, e nem tão pobre que não tenha nada a doar. As experiências da vida, elas vão nos dando oportunidades e nós precisamos saber aproveitá-las. Para encerrarmos, João Paulo II, Papa desencarnado, em sua encíclica Novo Milênio, ele vai dizer que é necessário nós realizarmos o bem, praticarmos a caridade, vendo no rosto do nosso irmão o rosto de Jesus. É preciso nós enxergarmos no nosso próximo a presença de Jesus, a presença da divindade, nosso Pai, já que todos nós somos irmãos. Jesus, o nosso irmão maior, como exemplo para podermos seguir, para que assim nós consigamos seguir adiante, fazer a nossa parte, sem olhar a quem, dentro das nossas possibilidades, sem transferir responsabilidades, mas assumindo os compromissos que batem à nossa porta, cumprindo-os, para que nós possamos ser verdadeiramente felizes e consigamos alcançar a evolução necessária ao nosso espírito, alcançando a nossa plenitude. Nós queríamos agradecer aos nossos internautas a presença, o carinho. Como é bom
podermos, conforme dissemos no início, estar reunidos para esse encontro. Desejamos solicitar a todos que nos assistem, se por acaso você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, porque todas as vezes que uma live entrar ao vivo, que algo for postado, você será notificado para dar o seu like, para dar os seus comentários. Tudo isso é muito importante para a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Para nós, então, finalizarmos o nosso encontro, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao mais alto para podermos nos despedir, agradecendo a oportunidade e a presença amiga dos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, Mestre e amigo, nesses instantes finais do nosso encontro, a nossa gratidão, receba o teu seio divino, as nossas vibrações de gratidão por tudo aquilo que tem realizado por nós, como um bom pastor que cuida de suas ovelhas. Somos ovelhas desgarradas, Senhor, ainda necessitados da tua vara e do teu cajado. E não tememos, porque tu sempre estarás conosco. Vem, Mestre, rebrilhar com a tua luz, com a mensagem do seu Evangelho, fortalecendo os nossos espíritos para os embates da vida, para que sejamos melhores a cada dia, para que aproveitemos todas as oportunidades que batem à nossa porta, junto da nossa família, do nosso trabalho remunerado, da nossa religião, da nossa sociedade. Tem misericórdia de nós e sê conosco, hoje e por todo sempre. Muito obrigado, meus amigos, uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos nós.